Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Na noite de hoje, nós vamos aqui fazer um pequeno estudo, uma rápida análise sobre uma obra que nos fora proposta, que é o livro Estrelas no Chão, escrito por Francisco Cândido Xavier, através de Espíritos Diversos. Essa é uma obra que foi compilada no ano de 1986 e que traz até nós uma coletânea de textos, de poesias, não é? Muito interessantes, que na noite de hoje nós vamos tentar, então, desenvolver um pequeno estudo, uma pequena análise, em especial sobre dois textos aqui, que nos chamou a atenção em relação a essa obra. No entanto, antes até de iniciarmos esse estudo, eu gostaria de salientar que é uma obra que ela é organizada pelo nosso companheiro Emmanuel, o grande mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Por que eu digo isso? Porque a primeira poesia, ou o primeiro texto, que não é bem um prefácio, não é? Mas ele teoricamente prefacia a obra, Emmanuel explica o título, Estrelas no Chão, quando ele faz uma pequena observação de que enquanto ele compilava os textos que iam ser publicados, um vento forte bate à janela, aqueles textos caem no chão, e aí então ele dá o nome do livro, Estrelas no Chão. São aquelas poesias que foram derramadas no chão. Aqui, quero crer que já vale uma pequena observação, que é justamente, diríamos assim, o zelo com que Emmanuel tratou toda a obra literária de Francisco Cândido Xavier. De fato, ele foi o grande mentor intelectual de Chico, mas o zelo com que ele cuidou de toda a carreira literária no nosso querido Francisco Cândido Xavier é realmente algo extraordinário, né? Desde a primeira obra, Parnaso em Além-Túmulo, né? Quando ele, Emmanuel, é o responsável por aglutinar todos aqueles espíritos brasileiros e portugueses, para então trazermos aquela obra extraordinária, que na minha opinião é um grande marco do Espiritismo para o Brasil e para o mundo. Parnaso em Além-Túmulo é uma obra que vai completar 90 anos e que deveria ser estudada mais a fundo, né? Porque quando a gente começa a observar que Francisco Cândido Xavier, né, apenas com 22 anos de idade na época, conseguiu trazer a público uma obra de tamanho valor cultural, a gente começa a, então, acreditar na reencarnação, né, na vida pós-morte. Eu acho que o grande objetivo dessa obra foi justamente esse. E aqui eu quero fazer esse parênteses, meus amigos, porque virá um dia em que a ciência vai começar a dar mais valor, mais interesse, né, a essas questões que hoje estão mais ligadas à fé, propriamente dito, né, no caso do Espiritismo, mas que tem um fundo de razão, tem um fundo assim, ideológico que precisa ser analisado, que precisa ser estudado, porque é algo assim transcendente. Não basta ser como Tomé, que quis tocar as chagas. É preciso acreditar que existe algo superior, existe algo que está acima da nossa interpretação, de que a própria ciência ainda não pode provar, né? É o metaverso, né? São situações que nós precisamos entender que existem. E já que ela não pode provar, não é? Não pode também negar. Mas felizes aqueles que conseguem acreditar nessa concepção de vida pós-morte, dessa vida superior,
que Chico Xavier nos trouxe durante toda a sua existência, né? Nos 92 anos de vida, mas especialmente no período em que ele se dedicou a essa obra literária, amparada por esse espírito extraordinário chamado Emmanuel. Lembrando que Emmanuel tem uma história, nós já falamos isso aqui, várias vidas, né, até chegar a essa situação em que ele se dispõe a trabalhar com disciplina pelo Espiritismo no Brasil. Encarnação anterior dele, inclusive, falamos isso aqui em uma outra oportunidade, lá como Padre Amaro, no Pará, para conhecer a língua portuguesa, para então poder nos trazer essa obra, ou patrocinar essa obra extraordinária do Francisco Cândido Xavier. Eu gostaria de ler então esse trechinho, que não é, como eu disse, um prefácio, mas é um texto do Emmanuel, né? E ele fala assim, reportando-nos esta lembrança para dizer que terminávamos a leitura das produções contidas neste livro, satisfazendo as solicitações dos autores que se reuniram, de modo a formulá-lo, quando forte rajada de vento entrou pela janela e espalhou no piso da sala todas as páginas que acabáramos de ler. Aqui ele retrata essa situação e faz uma analogia, que eu gostaria também de completar, ainda nesse texto, dizendo: numa praça ajardinada de linda cidade japonesa, observa-se que a ventania, de quando em quando, passa despetalando as rosas. Entretanto, lá mesmo encontramos um cartaz curioso e delicado com a seguinte anotação: é proibido tocar nas flores, mas o vento não sabe ler. Né? Interessante essa analogia que o Emmanuel faz, né? Porque é algo que, diríamos ele, foge do nosso controle. Então, meus amigos, como eu disse, essa é uma obra tratada por espíritos diversos, né? Que, de uma certa maneira, nos traz muita informação, e eu gostaria de destacar, como eu disse anteriormente, dois textos literários, um deles chamado Ante ao Porvir, que é o da página 96, pelo companheiro Ciro Costa, né? E é muito interessante porque é um soneto, né? E o Ciro Costa, que na última encarnação era paulista, de Limeira, né? Filho de pais aristocratas, se preocupava muito com a questão escravagista. Ele escreveu alguns textos, mas nunca chegou a publicar nenhum livro. Foi advogado, formado pela Faculdade de Direito lá de São Francisco, né? Teve uma vida militância na área do direito. Porém, como eu disse, ele não publicou nenhuma obra em vida, né? Interessante, agora ele vem, através do nosso querido Chico, publicar um soneto de sua autoria. Mas antes, porém, eu queria lembrar que o Ciro Costa, para quem teve a oportunidade de ver aquele programa da TV Tupi, o Pinga Fogo, de 1971, que foi um marco para mim do espiritismo, da doutrina espírita no Brasil, ele estava lá. E quando o apresentador Almir Guimarães solicita ao nosso querido Chico que psicografasse um texto, eu acho até que foi algo não combinado, né? A psicografia naquele momento foi justamente do Ciro Costa, né? E o Ciro, muito curiosamente, ele faz uma análise, se os senhores verem o programa, né, daquilo que aconteceu naquele dia, falando um pouco justamente de tudo aquilo que ficou muito marcado naquele programa para nós, que é a transição planetária, a data limite, né? E o curioso que o Herculano Pires, que estava presente, né, no programa,
posteriormente, porque o Ciro era um desconhecido, né? Lembrando que no segundo Pinga Fogo, a psicografia foi de Castro Alves, né? Mas o Ciro era um desconhecido até então, né? E o interessante e curioso é que os filhos dele estavam assistindo o programa, né? Estavam assistindo o Pinga Fogo, né? E se surpreenderam com aquela situação. E o Herculano, inclusive, depois ele comenta num texto, né, que se encontra com os filhos do Ciro Costa, que disponibiliza muitos textos que ele havia escrito, né, que não haviam sido publicados. E agora, curiosamente, ele vem falar justamente nesse livro do Chico aqui em 1986. Esse livro é de 1986. Homem, viajor do mundo, do cimo a que te elevas. Contempla a retaguarda, passado profundo, os primórdios da vida, a gênese do mundo. Ao hálito dos céus, nas formações longevas. Fita o flame vulcão de que te sobrelevas. O mar, a selva, a aldeia, o trabalho fecundo da civilização, segundo a segundo, que arrancaste com Deus as entranhas das trevas. Depois, segue fungindo a guerra que inteliça, as tragédias do ódio, as garras da injustiça, sublimando a razão, na faina de esquecê-las. E conquistando a paz, ao brilho do futuro, descobrirás um dia o reino de amor puro, da escuridão do charco ao fulgor das estrelas. Ciro Costa. O Ciro, meus amigos, aqui ele faz uma alusão a tudo aquilo que ele escreveu em vida também, né? Retratado nos seus textos não publicados, como eu disse. Mas ele coloca, com a sua característica própria, né, a transição planetária, né? O momento em que nós estamos vivendo, essa situação que estamos passando, né? Estamos às portas de uma mudança muito radical, né? Que virá, sem dúvida nenhuma virá, mas aos poucos, né? De forma gradativa, né? Paulatina, mas que estamos sem dúvida nenhuma vivendo. Eu quero crer que, inclusive, essa pandemia, né, estamos passando, graças a Deus, parece que está por acabar, né? Nos fez refletir muito sobre isso. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? E o Ciro retrata muito disso. Começamos naquele passado longínquo, né? Naquelas trevas, e estamos evoluindo, sem dúvida. É fato que muitas vezes, quando nós vimos tudo o que acontece no mundo, estamos vivendo guerras, estamos vivendo momentos difíceis, de intolerância, né? Nós podemos até acreditar que estamos passando por situações de provação, mas o fato é que estamos nesse processo de evolução. O homem caminha para a luz, como o próprio Ciro Costa nos afirma. É um processo em que nós estamos vivendo, em que nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para chegarmos a um planeta de regeneração. Quando nós vemos, meus amigos, as crianças que estão reencarnando hoje, não é? com tanta esperteza, parece que nascem falando, parece que já nascem de olho aberto, já com tanto conhecimento, inclusive na área tecnológica, etc. e tal, nós começamos a observar que esses regenerados já estão chegando, né? E nós, que acreditamos nas palavras de Jesus, nós ficamos, nesse momento, pensando naquela passagem do Sermão da Montanha, quando Jesus os fala: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. E ele fala: herdarão a terra e não o céu. Ou seja, eu creio que nós estamos passando por um momento em que esses espíritos regenerados, né, que já possuem uma certa elevação moral e intelectual, sem dúvida nenhuma,
vão dar o suporte para essa transformação que nós estamos às vésperas de conhecer. Então, meus amigos, essa reflexão do Ciro Costa, ela é muito interessante porque é muito característica da personalidade dele como poeta, retratada por Chico Xavier, né? E aí, volto a dizer, como Chico teria, teoricamente, condições de agrupar tantos estilos literários na sua obra, né? Porque nós, enquanto espíritas, temos a possibilidade de acreditar nessa vida pós-morte, nesse mundo superior a qual nós estamos inseridos. É fato que isso, seguramente, um dia, talvez a ciência, com mais humildade, né, vai deixar de olhar só para as grandes universidades, né, e vai ter a possibilidade de olhar também para aqueles modestos textos, aqueles modestos templos, né, com muita informação. Meus amigos, quando nós lemos André Luiz, né, nas suas obras, em especial na coleção A Vida no Mundo Espiritual, eu posso dizer aos senhores que a cada capítulo daquelas 13 obras há um ensinamento marcante, né? Nós temos que ter, nós como humanos, temos que ter a humildade de reconhecermos a nossa pequenez desse mundo maior para poder aprender com esses ensinamentos. André Luiz e Chico Xavier, na minha opinião, assim como Emmanuel, são espíritos muito superiores e além do nosso tempo. Eu quero crer que ainda haverá de haver muitos anos, né, para que o homem consiga compreender a imensidão desse nosso querido Chico Xavier. Ele ainda não foi devidamente compreendido como deveria ser. Mas o que falar de 100 anos, né, diante de uma eternidade tão grande? Eu gostaria de salientar mais um texto também, já que nós temos tempo, que é o segundo dessa obra, do espírito Casimiro Cunha, né? Que o Casimiro, ele foi carioca, né, na sua última encarnação, nasceu no Rio de Janeiro, e ele teve alguns problemas de saúde. Logo na primeira infância perdeu uma vista, logo em seguida perdeu a visão por completo, né? E sim, escreveu algumas obras interessantes através da sua companheira, né? Então ele retrata, aqui eu até faço questão de colocar esse texto, para a gente poder, teoricamente, retratar a diferença do estilo literário do Ciro com o do Casimiro, né? Já falando muito da dor, falando muito desse sentimento, dessa encarnação expiatória que ele viveu, principalmente nessa última encarnação, mas que ele não se revoltou, né? Ele, imagine, cego, diante de uma prova dificílima, né? Ele ainda consegue produzir textos literários, ele era espírita, né? E acaba, de uma certa maneira, nos trazendo muita informação. E o Casimiro, nessa obra chamada Serviço e Nós, afirmam irmãos diversos que estimam viver a sós que Deus em si, tendo tudo, nunca precisa de nós. Mas isso não é verdade. Note, junto de você, tantas e tantas tarefas, quais as logo se vê. A criança pede apoio, o lar pede proteção, família ou grupos quaisquer rogam afeto e razão. A terra reclama estradas, do subsolo às alturas, para haver entendimento no campo das criaturas. Palavra roga cuidado, para fazer-se entendida. A multidão pede amparo, a rumo certo da vida. A escola pede instrutor, o livro, atenção, assegurando a cultura na frente da evolução. Doença roga remédio, na prova a que se reduz. Penúria aguarda socorro,
a escuridão, pede a luz. Qualquer mal onde apareça, roga bondade e perdão. O bem, quando é bem de todos, espera divulgação. Oficina quer trabalho, nas obras a que se lança, produzindo reconforto, alegria e segurança. A semente quer cultivo, em louvor da natureza. A gleba pede trator, a fonte roga limpeza. Segundo, é fácil de ver no mundo, em toda a extensão, a vida, em nome dos céus, reclama cooperação. Conforme a vida, o serviço, desde o berçário aos museus. É a ficha de cada um do valor perante Deus. Casimiro Cunha. Muito, muito lindo, né? Ele faz aqui uma alusão, né? Creio que até fazendo referência à sua última encarnação, quando eu disse aqui, foi cego, né? Todos precisamos de ajuda e todos estamos em condições de ajudar, mesmo que seja o de ouvir, de dar apoio, de ajudar, ainda que não materialmente, mas de maneira espiritual a todos. A importância de nós repensarmos essas palavras do Casimiro Cunha, né? O quanto somos pequenos diante do infortúnio, diante da vida, né? Diante das nossas situações, o quanto precisamos dos outros nesse processo de evolução moral e intelectual que estamos vivendo. André Luiz também fala muito disso em suas obras, né? Que estamos aqui para que possamos evoluir um ao lado dos outros. E aqui ele fala também da família, né? A importância do acolhimento, a importância de não julgarmos, a importância de estarmos juntos, principalmente nos momentos difíceis. Meus amigos, os livros são pérolas, são obras, são diamantes que precisam ser latidados. Então eu agradeço aos nossos companheiros do Grupo Espírita da Prece, que nos cedem esse espaço, essa oportunidade, principalmente a oportunidade do estudo, e recomendo essa obra simples, né? Mas de um grande conteúdo, para uma grande reflexão. Uma obra, inclusive, que nos serve para o Evangelho no Lar, né? Para que nós possamos fazer as nossas reflexões semanais, né? Em relação à vida e a Deus de uma maneira geral. Agradeço aos nossos companheiros a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Querendo Deus, temos a possibilidade de voltarmos num outro momento. Que assim seja. Muito obrigado a todos.